Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet sobre orientação a objeto, o basicão, vamos cobrir o básico de tudo. Eu sou o Kerplunk, muito prazer, para quem não me conhece, eu gosto muito de frequentar um fórum chamado VB Mania, para quem é programador e ainda não conhece, vale a pena dar uma passadinha lá, muita coisa boa, vbmania.com.br, passa lá e dá uma olhadinha. No último vídeo nós fizemos um projetinho bem simples sobre o começo de uma orientação a objeto. Nós criamos duas classes lá, uma classe cliente e uma classe contato, e nós colocamos a classe contato como sendo uma propriedade da classe cliente, e hoje nós vamos continuar de onde a gente parou. Vamos abrir o nosso projetinho da última vez. Ok, era isso aqui que nós tínhamos da última vez, certo? Ok. Nós temos então um cliente com seus dados, um contato com seus dados e o contato está... faltou uma coisa aqui. cli.contato igual a novo contato. Não, nós não vamos precisar disso aqui agora, porque nós vamos alterar. Ok. Nós criamos então um novo contato. E se a gente quisesse, por exemplo, que o nosso cliente tivesse 3 ou 4 contatos diferentes, o que a maioria vai pensar? Muito simples, já que eu criei uma classe de contato aqui, eu vou simplesmente renomear uma propriedade de contato, eu vou renomear ela para contato 1, vou colocar lá propriedade contato 2, ou se eu quiser 3, por exemplo, vou colocar lá public contato 3. E aqui na minha aplicação, eu simplesmente vou adicionando contato 1, contato 2, contato 3, contato 4. Vamos fazer? Vamos lá. Aqui eu adicionei o primeiro contato. Vou criar um novo aqui. Classes.contato, contato 2 igual a novo contato, contato 2, ponto código igual a 2, contato 2 ponto dados do contato, meu pai, dados do contato igual a satan @inferno.com. Vamos botar .br porque o inferno é bem parecido com o Brasil, viu? Tá braba a coisa. Contato 2 ponto tipo igual a e-mail. Nós temos aqui o telefone e o e-mail de Satanás. E daí nós vamos fazer como a gente fez antes, adicionar o cli.contato 2 igual a contato 2. Certo? Então quer dizer que nós temos uma classe cliente e ela tem 2 contatos lá, e eu posso adicionar 2 contatos na minha classe cliente se eu quiser. Será que isso é uma boa prática? Não é mesmo. Não é uma boa prática mesmo. É uma péssima prática fazer isso, e não é incomum de se ver pessoas fazendo coisas desse tipo, de adicionar campos quando querem multiplicidade de dados, principalmente quando se trata de observação, né? Tipo observação de produto, observação de cliente. Eles colocam lá campo observação 1, observação 2, observação 3, 4, 5 e assim vai, né? E daí no fim fica uma maçaroca que fica até difícil de entender. Então esse aqui, ó, não é o melhor jeito da gente adicionar dados múltiplos em uma classe. Eu vou tirar esses carinhas aqui. Qual é que então é a melhor coisa, a melhor estratégia possível para a gente adicionar múltiplos dados em uma classe, em uma propriedade? Nós transformamos essa propriedade em uma lista. Nós estamos dizendo que essa propriedade contato, até vou renomear ela para contatos, essa lista aqui, essa propriedade contato agora é uma lista de contatos, uma coleção de contatos, ok? Qual é que é a diferença? A diferença é que eu posso adicionar quantos contatos eu quiser, e eu vou ter uma tabela separada para contato e uma tabela separada para cliente, e ambas vão estar vinculadas por algum tipo de dados, né? Algum tipo de campo. E quando eu ler cliente, eu já vou ler automaticamente todos os contatos dele sem precisar fazer nada. Ou seja, eu simplesmente vou instanciar um cliente lá e todos os contatos já vão estar instanciados dentro da minha classe. Mas isso muda um pouquinho como a minha programação é feita.
Isso aqui vamos deixar por enquanto. Nós temos então uma instância de dois contatos aqui, duas instâncias de contato. Mas na nossa classe cliente, que é a nossa instância de cliente, aqui está pedindo uma lista de contatos. Como é que eu vou adicionar esses dois contatos nessa lista? Muito simples. Eu simplesmente digo que essa lista de contatos é igual a uma nova lista de contatos. E a partir daqui eu posso adicionar cli.contatos.add, contato, que é o primeiro que a gente criou, e cli.contatos.add, contato 2. Então adicionei os dois contatos na minha lista. Aqui eu vou tirar isso aqui. Isso aqui também não vai funcionar, então eu vou tirar fora. Muito bem, nós temos então dois contatos adicionados na nossa lista e nós vamos verificar esses dois contatos na nossa janelinha aqui. Essa variável aqui não existe mais, então eu vou tirar ela daqui. E nós temos aqui a nossa instância de cliente e os contatos. Repare que ele já está me dizendo que eu tenho dois contatos aqui dentro. E se eu expandir essa lista, ele vai me mostrar os dois itens que eu tenho ali. Cada um deles é do tipo classes contato. E se eu expandir cada um desses itens, eu vou verificar que os dados de contato que eu coloquei aqui estão aqui, tanto para um quanto para outro. O e-mail e o telefone do Satanás estão aqui, certo? E isso aqui, gente, é uma das coisas mais utilizadas quando se trata de orientação a objeto. Você tem diferentes approaches para isso aqui, então vai depender muito de caso a caso, mas o básico de como usar é isso aqui, ok? Uma lista de dados. Essas listas, elas são pré-determinadas quanto à tipagem, então eu não posso ter uma lista de contatos aqui e querer adicionar um outro tipo de dados ali dentro, por exemplo, uma string. Eu não posso fazer isso. Eu preciso adicionar dentro da lista de contatos somente objetos contatos. Eu não posso colocar um outro tipo. Essa multiplicidade de dados, apesar de tecnicamente possível eu ter vários tipos em uma coleção, não é uma prática muito usual e nem muito prático, né? Então o melhor é ter um tipo de dados mesmo. Somente um tipo de dados vai ser mais que suficiente aqui para a maioria dos casos. Ok. E como é que eu faço agora, por exemplo? Eu quero exibir na minha tela os dados, como eu estava exibindo antes, o telefone do Satanás lá. Como é que eu vou fazer para exibir? Acontece que as listas, elas têm vários métodos ali que facilitam o uso. Então, se eu quiser exibir writeLine da minha instância de cliente, da minha instância de contatos, me exiba o primeiro possível, onde o tipo seja telefone e me exiba os dados dele. Ficou estranho essa linha, não ficou? Pois é. Essa sintaxe aqui das expressões lambda, ela é um pouco mais, requer um pouquinho de prática para a gente usar. Mas o que acontece basicamente aqui? Quando eu uso o método primeiro ou default, ou seja, o primeiro possível ou nada, o primeiro parâmetro que eu passo para isso aqui é uma expressão lambda, uma expressão, né, no caso. É uma função anônima, e essa função anônima é representada por esse x, que é o parâmetro da coisa, né? Quando eu digo x aqui, eu estou me referindo aos itens internos dessa lista de objetos. No caso, x vai representar um contato, certo? Isso aqui, gente, vocês podem ter uma noção básica pensando num select de um banco de dados. Também é possível eu colocar esse valor fora. Como esse primeiro ou default aqui, essa função, esse método primeiro ou default, vai me retornar um tipo de contato, que se vocês repararem ali na descrição ele vai me retornar um tipo de contato, eu posso muito bem criar uma nova instância de contato. Classes.contato, contato
meu pai, contato buscado igual a essa função aqui. Então eu tiro ela daqui e coloco aqui. E aqui embaixo eu vou colocar o contato buscado, ponto dados do contato. Eu vou executar isso aqui, ó, passo a passo, e vou parar aqui para vocês verem o que acontece. Passou direto. Mas ele já buscou. Se vocês observarem aqui, ó, a minha instância contato buscado, que é uma instância de contato, ela possui dados de um determinado contato. Que contato é esse? O contato cujo tipo seja igual a telefone, que é esse cara aqui. Certo? Eu busquei dentro da propriedade contatos da instância de cliente o primeiro cujo tipo seja igual a telefone. Logo, eu tenho um contato buscado e eu posso trabalhar com ele. O contato buscado vai ter todas as propriedades do contato, inclusive os dados dele. E isso vai fazer com que ele seja exibido na tela, como vocês estão vendo aqui. Ele exibe os dados daqui. Certo? Nós vamos trabalhar bastante com essas listas de dados aqui mais futuramente. Mas por enquanto é bom entender o que dá para fazer com uma lista de dados. Essa lista de dados ela também pode ser passada para objetos que trabalhem com listas de dados, como por exemplo um Data Grid View. Um Data Grid View vocês poderiam simplesmente passar essa lista de contatos para ele e ele vai exibir todos esses contatos. Nós vamos ver isso mais adiante quando nós começar a trabalhar com a integração dessas classes com telas. Nós vamos fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui com vocês. O interessante agora é entender para que serve e o que a gente tem de útil aqui. Se vocês olharem, além da função first ou default, nós temos uma série bem grande de funções aqui para serem usadas. Certo? Nós temos funções de agregar, nós temos buscar tudo, buscar qualquer um, transformar em um enumerável. Deixa eu tirar daqui, para a gente continuar vendo. Paralelo, como queryable, como média, transformar em um outro objeto, se contém, se não contém, elemento. Enfim, nós temos uma série de funções, inclusive a nossa first ou default. Fazer agrupamento, fazer joins de uma lista com outra, buscar o último, buscar o primeiro, buscar... Enfim, nós temos uma série de métodozinhos que podem ser usados com listas de dados, certo? Um dos mais usados aqui é o where e o union, né? Enfim, nós vamos ver algumas delas aí ao longo do caminho. Vamos, por enquanto, deixar o nosso first ou default para ele funcionar certinho. Eu acho que isso aqui é uma pincelada bem de leve no que se refere a listas de dados, certo? Essas listas de dados, elas têm alguma limitação, mas é bastante... como é que eu posso dizer? É bastante longa essa limitação. Ele tem um limite de número de itens que vocês podem colocar nessas listas de dados. Mas esse limite é bem alto e ele cobre a maioria dos casos aí. Tem casos especiais em que você vai ter que usar algum tipo especial ou alguma paginação ou coisa parecida. Nós vamos ver tudo isso aí, mas passo a passo. Certo? Se vocês quiserem, vocês podem fazer em casa esse mesmo exemplozinho que eu fiz, vocês podem fazer também. E do mesmo jeito ele vai funcionar do mesmo jeito, ok? Eu acho que deu para entender por aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre isso aí, basta deixar nos comentários aí a sua dúvida, que na medida do possível eu vou respondendo e vou tentando clarificar o mais possível as dúvidas que vocês tiverem quanto a isso aí. É bom que entendam essa parte aqui de listas de dados, porque nós vamos usar elas bem mais extensivamente aí nos próximos exemplos que eu for passando, ok? Por enquanto, então, muito obrigado e fui!